Paz do Senhor para todos, que eu trago aqui uma palavra para a nossa edificação. A Bíblia diz assim que, lá em 2 Coríntios capítulo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem, para que não resplandeça o poder do Evangelho. Então muitas pessoas estão cegas espiritual, ok? Não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a verdade, ok? Muitos adventistas do sétimo dia chama nós de irmão. Agora, mesmo ele chamando nós de irmão, eles dizem que nós somos apóstata. O que é apostasia? É você sair do caminho da verdade e ir para o caminho da mentira. E ele diz que nós somos apóstata, porque a Igreja Católica, ele diz que é a Igreja apóstata. E nós somos o seguidor da Igreja Católica. Cremos na vida após a morte. E pois o adventista ele não crê na vida após a morte. E outras coisas, né? Mas vamos lá. Nessa questão, como ele diz que nós somos irmãos, é um jeito dele falar, é para atrair as pessoas. Lógico, quando a gente vai pescar o peixe de anzol, jamais eu vou bater na água para espantar o peixe, não. Eu jogo o anzol e fico em silêncio, esperando o peixe dar um bote para eu pegar aquele peixe. Então, justamente, a estratégia dele é chamar a gente de irmão, para atrair os cristãos, novo convertido, que não conhece a palavra de Deus. Mas vamos lá para essa doutrina adventista, ok? O que é que ele ensina? Vamos lá. Mais uma heresia para a coleção. Se inscreva, deixa seu like e compartilhe. Não é que diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. Para entendermos com mais exatidão. Até aqui, para a nossa meditação. Como ele está dizendo aqui, ó, o fato mais importante da história humana não é a cruz, é o juízo investigativo, onde Jesus está no céu, quando ele começou a julgar todos os crentes, todos salvos, no ano 1884. Aí ele começou o juízo investigativo. Então é nesse momento que ele diz que é o melhor evento que aconteceu na história humana. É o juízo investigativo de Cristo. Por quê? Primeiro, para os adventistas, ele diz que Jesus não concluiu a sua obra na cruz. E quando nós vemos na palavra de Deus que Jesus disse assim, ó, Pai, está consumado. Significa que a obra foi completa. Jesus concluiu a obra. Agora, o maior importante para nós, da história humana, para nós, o mais importante, sabe o que é? Não é simplesmente a cruz, ok? Nós cremos que Jesus completou a obra ali, mas o mais importante é que ele ressuscitou. Veja o que é que Paulo diz. Se Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Então, o mais importante é isto, a ressurreição de Cristo. Porque Jesus concluiu a obra daquilo que o Pai pediu. Porque Jesus fazia a vontade do Pai. Está lá em João capítulo 6, versículo 38. Jesus diz assim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Então ele concluiu a obra dizendo assim, Pai, está consumado. Então eu concluí a obra. Ok? Mas o mais importante é que quando ele entregou seu Espírito ao seu Pai, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Aí Paulo diz assim, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Por quê? Porque qual é a garantia, se Cristo não ressuscitasse, qual é a garantia nossa de a gente também ter esperança de uma vida eterna, de ter ressurreição, se Cristo não tivesse ressuscitado? Então esta sim é a garantia. Então essa sim é a maior história da humanidade. Essa garantia é da ressurreição de Cristo. Agora para os adventistas, a maior
maior história da humanidade é o evento investigativo no céu, que começou em 1884. Agora, quem foi que revelou aos adventistas, Érico Duais, que Jesus começou a reinar em 1984? Este é o problema, ok? Mas vamos lá. Ele está fazendo um juízo investigativo. Quem vai ou não para o céu? A questão daqueles que já morreram em Cristo. Agora, a salvação é depois da morte ou a salvação é quando está em vida? Porque a Bíblia diz que enquanto tem vida, Jesus, a Bíblia diz que ele nos dá garantia. Aquele que confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz em 1 Carta de João, capítulo 1, versículo 8, 9, diz assim: se nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Qual é a outra garantia que dá isso aqui? Efésios capítulo 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Então a graça, quando nós aceitamos Jesus, recebemos a graça de Deus. O que significa graça? A misericórdia de Deus. Favor imerecido quando ninguém merecia. Ok? Então isso que dá a garantia de salvação. Não é um juízo investigativo que você não encontra na Bíblia Sagrada. Ok? Então, como é que ele pode saber no ano quem foi que revelou? A quem foi revelado? No ano 1984. A quem foi revelado? Qual foi o profeta que foi revelado que Jesus está no juízo investigativo? E tem outra, Jesus julgar quem vai ser salvo e quem não vai ser. Jesus é Deus e Deus é onisciente. Quando a pessoa parte dessa vida, então a decisão aqui é na terra. Quando ele parte dessa vida, ele não tem como decidir novamente se vai ser salvo ou não. A sua decisão é aqui na terra. Partiu, pronto. Já foi a sua definição. A eternidade aonde ele escolheu aqui na terra. Exemplo do ladrão da cruz. Um disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Partiu, foi salvo, foi para o paraíso. E o outro, se arrependeu? Não. Partiu dessa vida, foi para onde? Foi para o Hades, a mansão dos mortos, aguardar a ressurreição para ser julgado no grande trono branco. Então a decisão é aqui na terra, não é no céu, como ensina os adventistas, falando do juízo investigativo, ok? Mas também tem outras doutrinas, se você acha isso errado, então me explique a questão de Ellen G. White ter a visão de Enoque, o bom velhinho, foi arrebatado, Deus tomou para si, mas ela viu Enoque no mundo onde tinha 7 luas, ok? Aí eu pergunto, está na Bíblia? Não. De onde ela tirou isso, essa visão, ok? Qual é outro argumento? Outro argumento, Ellen G. White ensina que o diabo se arrependeu, queria voltar para o céu. Agarrou um anjo que estava na porta do céu e disse: avisa lá a Deus que eu me arrependi e queria voltar para o céu. E ela diz assim, que Deus não perdoou porque ele poderia se rebelar novamente. Então o que acontece? Poderia. Então nesse caso, mostra aqui que Deus, o diabo se arrependeu e que Deus não é onisciente. Ok? Então esse é o problema dos adventistas. Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. E a Bíblia diz: conheceria a verdade e a verdade vos libertará.